Salve galera, tudo bem com vocês? Finalizadas as semifinais da Copa do Mundo e o que tinha tudo para ser a finalíssima em março foi cancelada. Vai ser a final da Copa do Mundo nesse tiratema fantástico, Espanha e Argentina, né? A inquebrável Argentina contra uma Espanha forte e que fez da França, pelo menos neste jogo semifinal, parecer um time de crianças, porque começando a falar já do jogo de terça-feira, França e Espanha, a França até começou em cima e aí teve o lance do pênalti, né? Uma bobeada, fração de segundo ali do Din e acabou pegando o Yamal ali naquele chute, você tá olhando para cima e aí gol do Oyarzabal, 1-0 Espanha, e aí o jogo ficou totalmente ao bel prazer da Espanha, controlou como quis, ditou ritmo, e no segundo tempo, ainda numa bela tabela ali entre o Pedro Porro e o Dani Olmo, o Pedro Porro fez 2-0 e sacramentou o resultado. A França não conseguiu ter forças para poder agredir a Espanha, fazer o Unai Simon trabalhar, gerar volume ofensivo, né? E com o tempo passando, o desespero foi tomando conta e os jogadores que a gente viu resolver e naturalmente fazer gols assim muito rapidamente durante a Copa não conseguiram repetir isso contra a Espanha, que parece que tem um antídoto contra a França. A França e a Espanha se enfrentaram na semifinal da Nations League da última temporada em 25, Espanha passou a final, né? Depois perdeu a final para Portugal, mas passou a final. E conseguiu ganhar de Portugal agora na Copa, dando a revanche. Mas na Euro de 2024, eles também se enfrentaram na semifinal. A final foi Espanha e Inglaterra, a Espanha foi campeã, mas na semifinal a gente teve um Espanha e França também. E nesses últimos confrontos deu Espanha, né? Em Copa do Mundo só havia um confronto nas oitavas de final de 2006, quando a Espanha faz 1-0 e Zidane, Ribéry e companhia viram o jogo para a França, classificando a França para naquela oportunidade pegar o Brasil nas quartas de final, né? O resto a gente não precisa falar, a gente sabe, mas é uma Espanha muito forte coletivamente, que tem um jogo muito clássico, um jogo muito seguro, é um time que só tomou um gol na Copa do Mundo e está merecidamente nessa final buscando a sua segunda taça, ganhou a primeira em 2010. E o jogo de ontem, Inglaterra-Argentina, um jogo com muita rivalidade histórica e política. A gente viu até, infelizmente, alguns confrontos ali entre os torcedores nas ruas, os cânticos também, falando sobre a guerra. E um jogo que no primeiro tempo foi muito equilibrado, muito fechado. No segundo tempo, a Inglaterra conseguiu fazer um gol no início, mesmo sem ter tanto volume, sem ter criado tanto para aquilo. Mas o mais impressionante foi o que a Inglaterra fez a partir dali. A Inglaterra, naturalmente ou mentalmente, os jogadores começaram a ir com o bumbum para o azulejo muito cedo, né? Com 10 minutos do segundo tempo, a Argentina já estava se montando no ataque contra a Inglaterra e que aos poucos foi arrefecendo. Aí a Inglaterra, pelo amor de Deus, pedia pela parada técnica, teve a parada técnica, e quando eu achei que na parada técnica o Tuchel fosse conseguir colocar um pouco mais de gás na frente, alguém para segurar a bola, como o Eberechi Eze, trabalhar essa posse de bola um pouco, para poder fazer o time respirar da pressão que sofria, e colocar pernas mais novas lá na frente, né, no lugar de repente colocar o Saka, colocar o Rashford, mas não, ele colocou mais um zagueiro Konsa, depois colocou o Dan Burn, né, quer dizer, aumentou a estatura da área, mas não gerou, não se preocupou em o que fazer quando eu recuperar essa bola. Ou seja, era bicão, e era muito tempo. A Argentina, no final da parada técnica, fez as trocas, trocou seu lateral direito ali, colocou o Montiel no lugar do Molina, que já estava também amarelado e tinha sido meio que o responsável ali do gol da Inglaterra, porque o Gordon se infiltra nas costas dele. Mas o Montiel entrou encapetado, jogando tudo, querendo comer a grama ali na lateral. O outro jogador que entrou foi o Depou, mais um jogador para circular essa bola por dentro, e a Argentina ficou
com 4, 5 jogadores ali circulando a bola, rondando a área. Messi parava um pouquinho, depois corria para poder se movimentar e receber essa bola, fazer esse volume aumentar. E nessa pressão que foi aumentando, a Inglaterra não demonstrou nenhum tipo de remédio para isso. E aos 39 do segundo tempo, o Enzo empatou num lance de fora da área, vindo de um escanteio, recebeu a bola ali um pouco antes da meia-lua, sem ninguém vir proteger a entrada da área e de repente travar esse chute. Bateu de fora da área ali no canto, nem foi tão no canto, mas eu acho que o Pickford estava mal colocado e acabou empatando o jogo. E aí, que era a pressão dobrou de tamanho, a confiança da Argentina de novo aumenta, o estádio vira bomboneira. Todo mundo que estava assistindo sabia que a virada ia acontecer. Sabia, né? É algo que tem acontecido, como aconteceu com o Egito, né? Como aconteceu na prorrogação contra a Suíça, com um jogador a mais, sim, mas contra a Suíça. O único jogo que foi um pouco aleatório foi contra Cabo Verde, porque a Argentina, se pudesse levar para os pênaltis ali, tinha levado, encontrou um gol meio sem ter tanto volume assim. Mas a Argentina foi em cima e virou o jogo no final com, olha o destino, né? Messi cruzando de pé direito, num rebote de uma bola na trave. A bola circulou de novo para ele foi ao fundo, levou com o pé direito, cruzou para dentro da área, e o Lautaro sozinho. Cadê Dan Burn? Cadê o Consa, perdão? Cadê o Guerre? Cadê o Stones? Então, assim, a Inglaterra pagou pela sua covardia, pela sua mentalidade, digamos, perdedora, né? E eu sei que não é fácil você ter 60 anos nas costas, você até se assusta com a possibilidade de ir para uma final de novo, né? E os jogadores não são acostumados a lidar com essa pressão em Copa. Pode ser que em Eurocopa já tenha jogou as últimas 2 finais, pode ser que esteja amadurecendo aí um novo título inglês, mas que vai jogar a próxima em casa, inclusive, na próxima Eurocopa em 28, será entre o Reino Unido e a Irlanda, ali na ilha toda, né? Vai pegar Gales, vai pegar a Irlanda do Norte, vai pegar toda aquela região ali, e Escócia. Então, a Inglaterra pagou pela sua incompetência defensiva, pela sua mentalidade ali um pouco perdedora contra um time, bom, vamos conversar entre nós aqui, um time pica. Eu tô torcendo contra pra cacete, vocês não têm noção. Mas um time pica, um time culhudo, que não desiste nunca, que enquanto não apita o jogo não acabou, e que vai, que tem confiança, que sabe que vai virar e vai para dentro com a sua convicção, né? As alterações do Scaloni nem foram alterações assim muito que expuseram muito time, não. Em outras situações na Copa eles já tiveram bem mais expostos, aí com só um volante, todo mundo para frente. Ontem ele colocou o Depou, colocou um lateral direito por outro, depois obviamente põe o Lautaro lá para frente, saiu o Giuliano Simeone, né? Saíram outros jogadores ali que tivessem um pouquinho mais cansados também. Mas não foi a Argentina naturalmente sentiu o medo da Inglaterra e foi para dentro. Porque o recado que você deixa de dar de um lado é o recado para o outro. Não precisa de muita coisa. E aí não tem o que dizer. E ontem, salvo talvez um amarelo ou outro ali, tal que a Copa inteira a Argentina está tendo boa vontade da arbitragem com os amarelos, né? Lances para amarelo que não são dados. E isso às vezes deixa os jogadores mais tranquilos, sabendo que pode chegar junto, pode tirar uma lasca que não acontece nada. Mas ontem foi muito, muito merecido. Muito merecido. E a Argentina vai para a final gigante. Defendeu seu título, foi campeã em 2022, tá com uma aura absurda, né? Quando as coisas começam tudo a dar certo, não tem jeito. Vai pegar uma escola muito difícil de se jogar, que é a Espanha, que provavelmente não vai cometer os erros que a Inglaterra cometeu, que o Egito cometeu, que a Suíça cometeu, porque eles tiveram suas chances também dentro do jogo. Mas vai ser um jogo incrível. Acho que a Espanha, pelo que tem apresentado, tem ali um favoritismo mais de 52-48, eu não coloco muita coisa a mais não. Vai ser duro, vai ser bonito de assistir. E para nós brasileiros, inveja sim, porque a gente queria que o nosso time tivesse um pouquinho dessa garra, dessa luta, dessa vontade de representar a camisa amarela, que a gente não viu nessa Copa, não tem visto há bastante tempo, mas nessa Copa ficou muito latente.
né? Então, para nós é uma faca no coração, mas é o que tem para hoje. Espero que possamos dessa vez aprender com os erros e colocá-los em prática para o próximo ciclo. Fechado? Então, até segunda-feira no próximo vídeo, contando um pouquinho sobre a final, fazendo um resumão dessa Copa, e já deixando o recado para vocês aí também. Curta esse vídeo, compartilha com todos os amigos, tá? Que a gente está fazendo aqui um conteúdo para vocês aqui na Copa do Mundo, falando de Copa, todo mundo gosta, todo mundo acompanha, brasileiro ama, e é o que a gente faz de melhor também, tá bom? Um abraço, galera, se cuidem.